Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. Durante este período de quarentena, todos os domingos pela manhã, das 9 às 10 da manhã, estamos aqui na nave do Templo Sede da Assembleia de Deus em Mossoró para estudar a lição da Escola Bíblica Dominical ao vivo, juntamente com você, com sua família. Queremos convidar toda a sua família, toda a sua congregação. Pedimos que divulgue entre os seus familiares, entre os membros e congregados da sua igreja, a realização deste trabalho ao vivo. Está sendo transmitido pela Rádio Libertador FM 96.3, pela TV AD na TCM e pelas mídias e redes sociais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. Louvamos a Deus pela oportunidade que Deus nos dá de utilizarmos destes meios de comunicação para estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus não está presa, ela está sendo pregada, está sendo difundida, está sendo espalhada na terra. Glórias a Deus por isto. Neste trimestre, terceiro trimestre de 2020, estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise. Lições importantes da palavra de Deus, retirada dos livros de Esdras e Neemias. Antes de começar o comentário da nossa lição, queremos fazer uma oração a Deus, pedindo ao Senhor a bênção e a graça de Deus em nosso favor nesta manhã, que vamos ministrar a palavra de Deus, como também orar em seu favor, você que nos acompanha, nos ouve e nos assiste neste momento. Senhor amado, meu Deus, meu Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos e exaltamos o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta manhã, no dia do Senhor, estarmos aqui na casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Meu Deus, para falar a tua palavra para o povo do Senhor, para todas as pessoas que queiram ouvir a tua palavra nesta manhã. Abençoe, nos dê da sua graça, nos dê da tua inspiração, da tua orientação, da tua sabedoria. Fala aos corações, Senhor. Fala com teu povo, fala com a tua igreja e com todos aqueles que vão ouvir essa mensagem. Fica conosco e abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, 26 de julho de 2020, é dia de estudarmos a lição de número 4 da Escola Dominical deste trimestre, lição que tem como título: A construção do templo enfrentou oposição. O texto áureo da nossa lição se encontra em Neemias capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E a verdade prática declara: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Então nós vamos hoje, nesta lição, temos como objetivo geral mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. É bem verdade que sempre que o povo de Deus começa a fazer a obra de Deus, o inimigo se levanta. Sempre vão acontecer as oposições, sempre vai acontecer resistência, mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Então nós vamos hoje, nesta lição, mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo, vamos explicar a falta de resistência dos judeus e, por fim, discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus terminaram a obra. É bom que a gente contextualize o assunto desta lição do ponto de vista histórico. Os judeus tinham retornado da Babilônia para Judá, para Jerusalém, e ali eles voltaram com uma missão importante de reconstruir o templo, de voltar a realizar os cultos, de voltar a realizar os sacrifícios ali em Jerusalém e reedificar a casa do Senhor, reedificar o templo. Desde a ordem lá, desde o decreto de Ciro, liberando os judeus para retornarem a Jerusalém, o objetivo principal dessa libertação dos judeus do cativeiro era para que eles voltassem para a sua terra e reconstruíssem o templo. E assim eles fizeram, voltaram
aproximadamente, na primeira leva de judeus, aproximadamente 50 mil judeus voltaram para Judá, e ali, sob o comando de Zorobabel, que era descendente de Davi, descendente da família real, e o chefe político ali da nação, como também sob a liderança do sumo sacerdote Josué, ali eles começaram a reconstrução daquele templo. Então, sob a liderança de um líder político, de um líder civil, que era Zorobabel, e sob a liderança de um líder religioso, que era o sumo sacerdote Josué, eles começaram a tarefa e a obra para a qual Deus os havia chamado, que era a de reconstrução do templo. E eles começaram ali a oferecer o sacrifício, começaram a estabelecer as atividades de culto antes mesmo da construção do templo. Diz aqui na introdução da nossa lição que o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme prescrevia a lei de Moisés. Somente esperava o momento de iniciar a reedificação do templo. Então, quando eles voltaram para Jerusalém, eles não foram logo na mesma semana, no mesmo mês, construir o templo, não. Porque a reconstrução do templo era uma obra que demorava mais tempo, demandava a junção de materiais de construção, toda uma organização. Então, eles não esperaram primeiro reconstruir o templo para depois começar a oferecer o sacrifício e celebrar as suas festas religiosas. Não, eles começaram logo a celebrar as festas religiosas, começaram a oferecer sacrifício e assim por diante. Enquanto isso, eles começaram a se preparar, juntando materiais de construção, mão de obra, etc., para poder reconstruir o templo. E teve uma cerimônia muito importante de estabelecimento dos alicerces do templo. E os alicerces do templo, quando foram lançados, foi uma grande festa e uma grande alegria, como acontece também nas nossas igrejas. Os irmãos, quando lançam a pedra fundamental para a construção de um novo templo, quando se inaugura um novo templo, uma nova casa de oração, sempre é motivo de alegria, sempre é motivo de regozijo, de gozo, para o povo de Deus. Então, o lançamento dos alicerces do templo ali em Jerusalém foi celebrado com uma solenidade onde teve muita alegria, muito louvor, muita adoração e ação de graças a Deus por aquele feito, porque os judeus viam que aquilo era obra do Senhor, aquilo era obra de Deus. E os judeus mais antigos que tinham conhecido o primeiro templo construído por Salomão, e eles, depois de 70 anos no cativeiro, agora eles retornam e vendo os alicerces do templo sendo edificados, sendo lançados, e assim a alegria foi muito grande. Diz a palavra de Deus em Esdras, no capítulo 3, nos versículos 11 a 13, descreve o clima de alegria e de festa que aconteceu ali naquele lugar. Diz assim a palavra de Deus. Esdras capítulo 3, versículo 11 a 13. Com louvor e ações de graças cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces deste templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir
entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Parecia ali um culto pentecostal, cheio de glória a Deus, aleluia, louvores e ação de graças ao Senhor, de forma muito espontânea. O povo de Deus estava adorando a Deus, louvando ao Senhor, agradecendo a Deus. Uns choravam, outros cantavam, outros gritavam louvores ao Senhor, e é assim mesmo, a adoração é uma coisa muito espontânea do nosso coração, nós oferecemos a Deus, nós invocamos o nome do Senhor. Então o lançamento dos alicerces do templo, ali do segundo templo, foi comemorado, foi celebrado com muita alegria, com a solenidade muito bonita. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Nós já estudamos aqui nas lições anteriores que foi Deus, que foi o Senhor que despertou o coração de Ciro para que ele assinasse um decreto permitindo, autorizando e também ajudando os judeus a reconstruírem o templo do Senhor lá em Jerusalém. Então, meus irmãos, nós vemos aqui o agir de Deus, como Deus ele trabalha pelo seu povo, como Deus trabalha pela sua igreja, como Deus trabalha pela sua obra. E nós, irmãos, precisamos entender que a obra é de Deus. Esta assembleia, ela é de Deus, ela não é nossa, não é do homem. E a igreja é o corpo de Cristo, é a menina dos olhos de Deus. A igreja é vitoriosa. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E Deus é quem opera no meio do seu povo. Deus é quem defende a sua igreja. Deus é quem trabalha no meio da sua igreja para trazer reavivamento, para trazer alento, para trazer despertamento para o seu povo. O avivamento e o despertamento da igreja, ele vem através da ação do Espírito Santo de Deus, tocando no coração de cada um de nós individualmente e também despertando a todos nós coletivamente como igreja. E a nossa oração a Deus é que Deus, através do seu Espírito, traga um despertamento para a sua igreja, que Deus traga um despertamento para o seu povo, a fim de que não caiamos nas garras do secularismo. Que Deus venha despertar a sua igreja, dando mais vitalidade ao seu corpo, à sua igreja aqui na terra, para que a gente possa estar ligado com o céu, para que a gente possa continuar cumprindo a nossa missão aqui na terra, de ser sal da terra, de ser luz do mundo, de pregar a palavra de Deus, de fazer discípulos. Esta é a missão da igreja, é dar bom testemunho cristão, é ser sal da terra e luz do mundo. Nós somos a carta aberta e lida por todos os homens, e assim nós vamos proclamando a palavra de Deus, pregando o evangelho a toda criatura e fazendo discípulos, discipulando, ensinando, doutrinando os novos convertidos, aqueles que já aceitaram a Cristo. E Deus, irmãos, Ele é quem faz isso no meio do seu povo. Deus é quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar. O avivamento da igreja, ele não vem pelo homem, ele não tem a origem do homem. O avivamento, ele não é antropocêntrico. O avivamento da igreja não está centrado no homem, mas está centrado em Deus. O avivamento é cristocêntrico, aleluia. Ele é quem desperta, Ele é quem move as coisas, aleluia, e faz as coisas acontecerem. Agora, Ele usa pessoas, Ele usa eu, Ele usa você, Ele quer usar a todos nós como instrumentos deste grande avivamento. Oremos ao Senhor para que Deus também traga um despertamento para a sua igreja. Louvado seja Deus. Os alicerces do templo foram erguidos e o povo celebrou o lançamento com muita alegria, com muita ação de graças ao Senhor. E é isso mesmo, o crente é uma pessoa festeira, o povo de Deus é um povo festeiro, o nosso Deus é um Deus festeiro. Deus se alegra que a gente dê louvores a Ele, renda graças ao Senhor. É muito importante sermos gratos a Deus. Tópico 2 da nossa lição:
Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Irmãos, toda vez que o povo de Deus caminha, toda vez que o povo de Deus marcha, toda vez que a igreja do Senhor cumpre a sua missão, cumpre o seu papel, o inferno se levanta. O inimigo das nossas almas, juntamente com os demônios, eles se levantam para combater contra a igreja. Toda vez que a igreja cumpre o seu papel adequadamente, como diz a palavra de Deus, o inferno estremece. As hostes espirituais da maldade se levantam para guerrear contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. A igreja que não sofre oposição, a igreja que não sofre perseguição, ela é uma igreja que está certamente acomodada. Certamente ela está acomodada e não está cumprindo o seu papel adequadamente, porque a Bíblia mostra, irmãos, que os fiéis da terra, os que servem ao Senhor em fidelidade, eles sofrem perseguição. Os que querem servir a Cristo piamente padecerão perseguição. Os samaritanos eram pessoas que moravam ali na região, eram gentes lá da terra, que eram oriundos de uma miscigenação de raças, oriundos de uma mistura de raças. Por quê? O que aconteceu? 70 anos antes, ou seja, no início, os judeus, na sua maioria, foram levados cativos para a Babilônia e ficaram lá na terra. Poucos judeus que ficaram lá na terra. E o que aconteceu? Esses poucos judeus que ficaram lá na terra de Judá, eles se misturaram com pessoas de várias nacionalidades que tinham chegado ali para morar naquele lugar. Porque desde o cativeiro das 10 tribos do norte, em 722 a.C., quando eles foram levados cativos para a Síria mandou lá para a terra de Canaã, mandou lá para a terra prometida, pessoas de várias nacionalidades, pessoas de várias nações, com culturas diferentes, com deuses diferentes, com religiões diferentes. Então o que aconteceu? Essas pessoas pagãs que não conheciam a Deus, que eram idólatras, elas se misturaram, contraíram casamento e se misturaram com o remanescente judeu que permaneceu ali na terra e que não foi levado para a Babilônia. E aí deu origem aos samaritanos. Esses samaritanos é uma espécie de judeus mestiços, meio judeu e meio gentil, que surgiu ali na terra. E esses samaritanos, além de ser, do ponto de vista étnico e racial, uma mistura de raças, de serem judeus mestiços, eles eram também, praticavam um judaísmo misturado. Eles serviam a Jeová, mas também serviam aos ídolos. Eles temiam a Deus, mas também temiam aos ídolos. Então eles também tinham uma religião misturada. Então, quando, irmãos, os judeus voltaram para Jerusalém para reedificar o templo, então os samaritanos se levantaram contra os judeus. Os samaritanos se levantaram contra o povo de Deus, porque eles não queriam que o templo fosse reedificado. Esses samaritanos eram pagãos que haviam sido ensinados a respeito do Deus de Israel, mas também a respeito dos ídolos. Eles temiam a Deus, mas também eram idólatras. E os samaritanos, irmãos, tentaram frustrar a construção do templo. Eles se opuseram, se levantaram contra a obra do Senhor, para que a reconstrução do templo fosse barrada. Então aqui o capítulo 4 do livro de Esdras narra como eles se levantaram, como eles se mobilizaram para poder barrar a construção do templo. Capítulo 4 de Esdras, versículos 4 e 5, diz assim a palavra de Deus: Então a gente da região, que gente é essa da região? Os samaritanos, né? Então os samaritanos começaram a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo
e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, reis da Pérsia. Observe, irmãos, o plano, como esse plano dos samaritanos era sagaz. Eles começaram a atuar, os samaritanos não se levantaram contra os judeus através da espada, não se levantaram, a oposição dos samaritanos não era a base da violência física, da guerra, da espada, não, senhor. Eles se levantaram de outra forma, para lançar medo, para lançar temor dos judeus, para que eles não continuassem a obra. Então eles trabalharam no lado psicológico para lançar o desânimo e o medo, porque o medo e o desânimo paralisam a pessoa. O medo e o desânimo paralisam um povo, paralisam uma cidade, uma região, um país. E isso, irmãos, é uma arma poderosa que o diabo usa direto para querer deter a marcha da igreja, lançando medo no povo de Deus, lançando desânimo no crente. E nós precisamos, irmãos, ter cuidado, ter discernimento espiritual para não se deixar atemorizar pelas setas do inimigo. E além de lançar desânimo, além de lançar medo no meio do povo, os samaritanos ainda infiltraram, subornaram pessoas, supostos trabalhadores que iam trabalhar no templo, para sabotar a obra. Então diz Esdras capítulo 4, versículo 5, que eles pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. Imagina, irmãos, Zorobabel ali como chefe político e civil, líder daquela grande construção, liderando aquele povo ali, milhares de funcionários, de pessoas trabalhando na reconstrução do templo. Mas só que dentre aqueles funcionários, tinha alguns que eram espiões, tinham alguns funcionários que estavam trabalhando contra, que estavam ali para sabotar a obra de edificação daquele templo. Então eles fizeram tudo para atrapalhar a obra. E muitas vezes, irmãos, acontece, pessoas não convertidas ao Evangelho, apenas convencidas do Evangelho, se infiltram no meio da igreja, no meio do povo de Deus, e fica lançando desânimo, lançando opiniões negativas e fazendo de tudo para deter e parar a marcha da igreja. Tem pessoas, malignas, pessoas mal intencionadas, que às vezes se infiltra e se mistura no meio do povo de Deus e se constitui em verdadeiros servos de Satanás, em verdadeiras servas de Satanás, para se levantar contra a igreja. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, querido obreiro, não pense que só tem inimigo lá fora, não. Pode surgir inimigo aqui de dentro também. Pode ser que se levante no meio da comunidade de fé, no meio da igreja local. Às vezes se levanta um vulgo, umas gentes, que se levantam para querer deter o crescimento e o avanço da obra de Deus. E eles tentaram atrapalhar de todo jeito. E depois disso, eles inventaram uma forma de guerrear contra o povo de Deus no campo legal. Então eles inventaram ali uma carta, redigiram uma carta direcionada ao rei Xerxes. Eles se aproveitaram da mudança de reino, porque primeiro veio o rei Ciro, que autorizou a construção do templo. Depois de Ciro assumiu o reinado o Dario deu continuidade a permissão para continuar a construção do templo. Mas depois de Dario sobe ao trono o rei Xerxes ou Artaxerxes, também chamado de Assuero. E esse rei é que estava reinando na época. E esse rei não sabia muito, não estava muito por dentro do caso, porque esse decreto de reconstrução do templo já vinha desde a época de Ciro. E ali os samaritanos redigiram uma carta, entraram com uma ação ali na justiça, entre aspas, lá da Pérsia, acusando os judeus de várias calúnias, fazendo várias acusações falsas
contra os judeus e pregando, dizendo que os judeus representavam um perigo para o reinado, que os judeus representavam um perigo para o Império Persa, e assim fizeram aquela caricatura horrível do povo de Deus, dos judeus, e o rei Xerxes, precipitadamente, sem ouvir outra opinião, sem analisar com calma, ele acabou cedendo a essas pressões e mandou parar a reconstrução do templo. E isso, irmãos, foi muito triste, foi horrível, o que ele fez. Então, tópico 3 da nossa lição: como se explica a falta de resistência dos judeus? Com essa determinação do rei Xerxes da Pérsia para parar a construção do templo, os judeus aceitaram isso passivamente. Os judeus não reagiram, se acomodaram a esta situação. Não que é recomendado que eles pegassem a espada e fossem praticar violência, porque, irmãos, é Deus quem luta por nós. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas infelizmente os judeus ficaram paralisados. Os judeus ficaram sem reação, aceitaram passivamente esse decreto de proibição de reconstrução do templo. Tinha essa ação na justiça lá da Pérsia contra os judeus, cheia de calúnia, cheia de inverdades, mas os judeus não se defenderam, os judeus não apresentaram a sua defesa, e assim, irmãos, eles ficaram sem resistência. Tópico 3.2, os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Os judeus não recorreram a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis. Por exemplo, na época do rei Ezequias, o rei da Síria cercou Jerusalém, queria invadir Jerusalém. O rei da Síria já tinha derrubado o reino do norte, o reino de Israel. As 10 tribos do norte já tinham caído sob o poder do rei da Síria. E depois disso, o rei da Síria, parece que estava gostando, e aí tentou também derrubar o reino de Judá. Mas, irmãos, cercou Jerusalém, e Ezequias estava sem defesa. Ezequias, do ponto de vista humano, não tinha condição de oferecer resistência e vencer aquela batalha, mas ele foi orar ao Senhor. Na hora do perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e ele foi ouvido. E Deus deu livramento ao rei Ezequias, a Jerusalém e a Judá. Então já teve momentos na história dos judeus, antes desse caso aqui, em que os judeus estavam sendo atacados pelos seus inimigos, mas eles clamaram a Deus, eles buscaram socorro do céu e Deus já tinha socorrido ele. Da mesma forma também aconteceu na época do rei Josafá. Na época do rei Josafá, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Eles estavam sendo atacados e ameaçados pelos amonitas e os moabitas. Os moabitas se juntaram com os amonitas para poder guerrear contra Josafá, contra Jerusalém e contra o reino de Judá. E Josafá, irmãos, ele clamou a Deus, ele buscou socorro do Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Os muitos exemplos da ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência a essa maldade dos inimigos dos judeus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o que é que nós aprendemos disso tudo? É que o nosso Deus é vivo. O nosso Deus, ele peleja por nós. O nosso Deus, ele peleja pelo seu povo. Esta obra é de Deus. Precisamos confiar mais no Senhor. Precisamos confiar mais na intervenção sobrenatural de Deus. Os céus não estão fechados. As portas do céu não estão cerradas. Nós temos acesso aos céus, ao trono de Deus, através da oração. Aleluia! Então vamos orar a Deus
pedir a Deus para dar vitória ao seu povo, pedir a Deus para dar vitória à sua igreja. E assim, irmãos, precisamos crer, precisamos acreditar que o nosso Deus é vivo e Ele pode intervir em toda e qualquer situação para proteger o seu povo, para dar vitória ao seu povo, para cumprir a vontade dEle. A Bíblia diz: operando eu, quem impedirá? Aleluia, louvado seja Deus. Não queira, irmãos, vencer todas as batalhas com base na força. Não confie na força do seu braço. Não confie nas suas habilidades humanas. Não confie na sua capacidade. Não confie no seu network, no seu grau de relacionamento que você tem na cidade para resolver, para defender a igreja. Não confie no seu conhecimento das leis. Não confie que a justiça vai te dar ganho de causa em toda e qualquer situação. Confie primeiramente no Senhor. Não que você não possa também recorrer a algum canal humano da justiça legal para poder resolver algum problema e defender a igreja. Não é pecado, não é errado a igreja recorrer à justiça para defender as suas causas, quando o seu direito está sendo ameaçado. Não é errado, mas acima de tudo a igreja tem que buscar a justiça divina. Acima de tudo a igreja tem que orar a Deus. Acima de tudo, o povo de Deus tem que confiar no Senhor, porque a vitória, ela vem do Senhor. Esta igreja tem dono, esta igreja é Deus, o nosso Deus, o dono da igreja, Ele peleja por nós. Diz aqui o nosso comentarista, no tópico 3.3, que o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. E o problema estava justamente na liderança. Estava na liderança, porque uma liderança fraca faz com que o povo também seja fraco. Se a liderança fica com medo, ela transmite este medo também para o povo. Se a liderança fica apática, se a liderança fica cabisbaixa, acabrunhada, o povo também vai ficar desse jeito. Então é muito importante que o líder tenha a visão de Deus, que o líder tenha fé, que ele aponte o caminho, que ele aponte a direção, que ele estimule o povo a buscar socorro do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Agora, para isso é necessário que o líder seja uma pessoa de fé, seja uma pessoa que acredita no poder sobrenatural de Deus, que acredita que Deus age em toda e qualquer situação. E é necessário também que esse líder seja um líder que esteja na presença de Deus, que seja um líder que esteja na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus, para que ele tenha autoridade. Porque se o líder não tiver autoridade espiritual, ele não vai ter força para guiar o povo no caminho certo. A Bíblia diz que nunca, sempre sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo da unção sobre a sua cabeça. Que Deus abençoe os nossos pastores, que Deus abençoe os nossos líderes, que Deus abençoe toda a liderança da nossa igreja, para que vivamos uma vida santa, para que as nossas vestes sempre sejam alvas, e para que nunca falte o óleo da unção na nossa cabeça, para que nunca falte a orientação e a direção do Espírito Santo, para que nunca falte sobre nós o poder do alto, o poder divino. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Mas ao invés disso, o que é que estava acontecendo? O líder civil, Zorobabel, o chefe político do povo, estava confiando mais no seu braço, estava confiando mais na sua força do que confiar no Senhor. Zorobabel achava que guerreando contra os samaritanos, Zorobabel achava que através da espada ele ia deter a oposição e o levante dos samaritanos. Mas Deus usa o profeta Zacarias para dizer a Zorobabel que não era desse jeito. Zacarias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz assim: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, aquela oposição dos samaritanos contra os judeus,
contra a reconstrução do templo, ela ia ser detida. Aquela oposição ia ser parada, não era com base na força, não era por causa da espada que os judeus iam lutar e guerrear contra os samaritanos, não. Aquela batalha era primeiramente e principalmente uma batalha espiritual. Então o povo de Deus tem que ter discernimento. O povo do Senhor, a igreja do Senhor, tem que ter discernimento, que tem que estar com as vestes santas, tem que estar com as vestes brancas e tem que estar na unção, na direção do Espírito de Deus, para que Deus dê vitória. Então Zorobabel estava com uma visão muito terrena, com uma visão muito secularizada, e estava deixando de buscar o socorro do Senhor. Outro problema apontado pelo nosso comentarista é que os judeus não ofereceram resistência, porque também o seu líder religioso também estava dando mau testemunho. O seu líder religioso tinha perdido a autoridade espiritual. E é triste, irmãos, é muito triste quando o líder do povo de Deus perde a sua autoridade espiritual por algum motivo, por algum mau testemunho, por alguma coisa. Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. É o que diz em Zacarias capítulo 3, versículo 3. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Meu irmão, minha irmã, o líder do povo de Deus, seja o líder da igreja, seja o anjo da igreja, o pastor da igreja, ou os demais líderes, porque, irmãos, na igreja não existe só um líder. Na igreja tem vários líderes, tem várias lideranças que atuam na igreja, no ministério, nos departamentos, em várias áreas da obra de Deus. Existem várias lideranças, são líderes, homens e mulheres que Deus levanta para poder liderarem o povo de Deus na tarefa de fazer a obra de Deus. E é importante que cada líder, seja regente de conjunto, seja líder de adolescente, líder do departamento infantil, líder de mocidade, presbítero, diácono, pastor, evangelista, dirigente de congregação, é necessário que o líder esteja vestindo vestes brancas. O sumo sacerdote Josué estava vestido de vestes impuras, de vestes manchadas, e isso tirava dele a autoridade espiritual, tirava dele a força, porque o diabo, irmãos, não respeita título de pastor, o diabo não respeita o cargo que você ocupa na igreja, o diabo não respeita o conhecimento e a sabedoria que você tem, mas se você andar em santidade na presença de Deus, se as suas vestes forem brancas, e se você andar na direção do Espírito Santo, você vai fazer medo ao inferno, o diabo vai correr, o diabo não vai aguentar, aleluia, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Tópico 4, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Quando a obra foi paralisada, a obra de reconstrução do templo ficou parada durante 15 anos. Durante 15 anos a obra ficou parada. Deus precisou levantar os profetas Ageu e Zacarias para despertar o povo. Ainda bem, irmãos, que Deus não desiste do seu povo. Deus envia os seus profetas. Deus tem as suas vozes no meio do povo. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Deus usa profetas como usou Ageu e Zacarias para trazer despertamento ao povo de Deus, para trazer despertamento às lideranças, para poder eles voltarem à reconstrução do templo, para que o povo pudesse vencer o desânimo, sair daquela acomodação. Estavam muito acomodados, mas alguns judeus ficaram tristes, ficaram entristecidos, porque a obra tinha sido paralisada. Enquanto os judeus estavam tristes, porque a obra foi paralisada, os samaritanos estavam cantando vitória. E é assim, irmãos, quando a igreja deixa de cumprir a sua missão,
quando a igreja deixa de fazer aquilo que Deus mandou ela fazer, o que é que acontece? O inferno se alegra, o inimigo bate palmas. Os samaritanos ficaram alegres, eles regozijavam-se grandemente, porque o templo, a construção foi parada. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Porém, o gozo dos ímpios é de pouca duração, porque a igreja é vencedora. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Minha irmã, meu irmão, se você perdeu alguma batalha contra o inimigo, se você perdeu alguma batalha, não desanime, não fique aí parado, não pasmes, não te espantes, mas busque a Deus, busque socorro do Senhor, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de você. Você pode ter perdido uma batalha, mas tem muitas batalhas pela frente para você guerrear e vencer, e no final você vai ser vitorioso, você vai ser vitoriosa, aleluia. Você pode perder uma batalha, mas a guerra você vai ganhar se você permanecer na posição do Senhor, se você permanecer no centro da vontade de Deus. Os judeus sentiram-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Diante daquela ordem, diante daquele decreto dizendo que era para parar a construção do templo, o que é que aconteceu? Muitos judeus se acomodaram àquela situação. Muitos judeus nem se preocuparam. Realmente esse negócio de reconstruir templo não dá certo não, esse negócio aí dá muito trabalho, a gente está retornando agora da Babilônia, é importante que cada um de nós vai cuidar da sua família, porque você sabe, né, irmão, primeiro a família, depois a igreja. Tem muita gente com esse tipo de pensamento, de uma forma, aplicando ele de uma forma deturpada, usando essa verdade para querer justificar uma negligência com a obra de Deus, uma negligência com a casa do Senhor. É o que estava acontecendo com o povo. O povo estava cada um preocupado em fazer o seu pé de meia, construir as suas casas estucadas, construir todo o seu patrimônio, toda a sua vida material, e a casa do Senhor estava abandonada. A casa do Senhor estava deserta, estava abandonada, as poeiras, as traças, e ninguém queria saber da reconstrução do templo, só queria saber de construir casas e seu próprio patrimônio. Mas Deus levanta o profeta Ageu. Deus levanta o profeta Ageu e repreende o povo dizendo: essa conversinha de vocês aí está errada. Essa conversinha de vocês dizer que não é tempo de reconstruir o templo, isso aí não é de mim, isso aí não é de Deus, isso é coisa do inimigo. Pare com essa conversa. Eu sou o dono da prata e do ouro e vou providenciar os recursos para a reconstrução do templo. E Deus, através do profeta Ageu, disse claramente ao povo: olha, vocês estão sendo amaldiçoados, vocês não estão prosperando, vocês estão semeando muito e estão colhendo pouco. Quando vocês recebem o salário, é como se pegasse o dinheiro e colocasse num saco furado. Não estão prosperando, estão regredindo, estão indo para trás. Sabe por quê? Porque você não está preocupado com a obra de Deus, porque você não está cumprindo a sua responsabilidade com a casa do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você tem responsabilidade com a sua casa, você tem responsabilidade com a sua família, você tem a responsabilidade com você e com os seus, mas também você tem responsabilidade com a casa do Senhor. Também temos responsabilidades com a obra de Deus. A obra de Deus é para ser feita por todos nós. Cada um de nós temos uma parcela de responsabilidade. Não pense que a responsabilidade é só do pastor, não. Isso aí é problema meu, não. Isso é problema lá do pastor. É problema do pastor, é problema meu e é problema seu também. Aleluia. Os judeus deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Então, irmãos, tenhamos cuidado. Vamos partir para o encerramento desta lição, mas eu quero chamar a sua atenção para isso. Tenha cuidado, porque o inimigo das nossas almas, muitas vezes, ele usa um
usa outro, inclusive dentro de nós, no meio de nós, para querer dar uma palavra de desânimo, para querer trazer uma palavra de desestímulo, para querer parar e deter o avanço da igreja. Às vezes não é porque o irmão é mal intencionado, às vezes não é porque a irmã é mal intencionada, às vezes é porque não estava vigiando. Aí o inimigo usa ela, o inimigo usa ele para querer lançar desânimo no meio do povo de Deus. Foi o que aconteceu lá também entre os judeus, e muitas vezes acontece também. Jesus, ele disse aos seus discípulos que ia para Jerusalém, que ia ser preso, ia morrer, ao terceiro dia ia ressuscitar, que ele ia completar a obra para a qual ele veio ao mundo realizar. E aí o apóstolo Pedro, não vigiando nada, e ele caiu numa fraqueza, sendo inspirado ali por Satanás, e ali falou uma bobagem que aparentemente é uma coisa de demonstração de amor, mas na verdade não era uma demonstração de amor, na verdade estava sendo usado pelo inimigo. E Pedro disse: não, Senhor, de modo nenhum isso vai acontecer contigo não, você não vai acontecer isso não. Aparentemente, se a gente for olhar só pelos olhos humanos, Pedro está muito bem intencionado, ele está visando a integridade física de Jesus, ele está querendo proteger Jesus, mas na verdade, o inimigo que estava inspirando Pedro para falar aquela palavra, para lançar um desânimo em Jesus, para lançar medo em Jesus, para fazer com que Jesus desistisse de ir ao Calvário, mas Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Então, meu irmão, minha irmã, busquemos a Deus, oremos a Jesus, para que tenhamos a visão espiritual, para que possamos estar vacinados contra todo e qualquer desânimo, seja do homem ou do diabo, mas que a gente possa estar antenados com o céu, fazendo a obra de Deus e a vontade do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, programa EBD em Síntese. Eu quero agradecer a você que nos acompanha todos os domingos pela manhã, de 9 às 10. Temos aqui Escola Bíblica Dominical ao vivo, EBD online, transmitida diretamente do Templo Sede da Assembleia de Deus em Mossoró. Temos também o programa EBD em Síntese pela Rádio Libertadora, todos os sábados pela manhã, das 8 às 9. Continue nos acompanhando, continue estudando a palavra de Deus. Em breve Deus vai nos dar vitória, e em breve retornaremos às aulas presenciais da escola dominical nas nossas congregações, se Deus quiser. Oremos ao Senhor e agradeçamos a Deus pela realização de mais esta Escola Bíblica Dominical online. Senhor amado, meu Deus, meu Pai querido, te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua bondade e misericórdia, por, Senhor, nos permitir mais uma vez de estarmos aqui na tua presença para estudar a tua palavra. Abençoe todos os nossos ouvintes, todos os nossos telespectadores, todos os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Ajude e abençoe a cada um deles, para que eles não desanimem diante das lutas, para que eles não desanimem diante das oposições, mas que sob a direção do céu, sob a direção do Espírito Santo, eles possam caminhar fazendo a vontade do Senhor. Abençoe o nosso sistema de comunicação, abençoe a Rádio Libertadora, abençoe a Assembleia de Deus em Mossoró e abençoe toda a liderança da nossa igreja, para que nunca falte o óleo da unção sobre a nossa cabeça e para que sempre as nossas vestes estejam brancas. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre, amém. A paz do Senhor, irmãos, e até o próximo domingo, se Deus